Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Hoje é o domingo de Letare, domingo da alegria dentro da quaresma. É um lenitivo que a igreja nos coloca diante desse tempo de penitência quaresmal, de penitências, de abstinências, de jejuns, de sacrifícios. A igreja disse: vamos firmes, vamos fortes, vamos confiantes, porque nós vamos para a Jerusalém celeste, cuja imagem já é a nossa própria igreja hoje. O Evangelho nos coloca diante de um fato que tem um significado muito importante, e foi por isso que São João, que narrou poucos milagres de Jesus, coloca ali com uma riqueza de detalhes que nos chama muita atenção: o milagre da multiplicação dos pães. Significativo o fato de João dizer que estavam próximos à festa da Páscoa, para fazer um paralelo com o milagre da multiplicação dos pães e a Páscoa e a Eucaristia. Por isso alguns termos são colocados em paralelo, para nos chamar a atenção para o grande fato da instituição da Eucaristia, que nós reviveremos, já revivemos em cada Santa Missa, mas que reviveremos de modo mais pleno, de modo mais tocante na Quinta-feira Santa. Os discípulos, vendo aquela multidão, vendo Jesus, disseram: 200 denários não é suficiente para dar de comer a todo esse povo. Buscam ali uma solução mais fácil. Num texto paralelo, nós vemos os discípulos dizerem a Jesus: manda-os embora para casa, porque poderão morrer, desfalecer pela fome. Às vezes nós somos assim, buscamos a solução mais fácil, desvencilhando-nos dos problemas. Realmente, todos nós temos problemas, temos dificuldades. A cruz faz parte da nossa vida. E diante da cruz, como agimos? Enfrentamos como nosso Senhor, que abraça, põe nos seus ombros e vai para o Calvário? Ou a nossa tendência é nos desvencilhar dela? Sobretudo quando essas cruzes vêm para nós, mandados por nosso Senhor, de outras pessoas. Nós corremos o perigo, diante dos problemas, não só nossos, mas dos problemas dos outros, nós nos tornamos indiferentes. Jesus toma a iniciativa. Ele não é indiferente à necessidade daquele povo. Como daremos de comer a toda esta gente? A mesma frase Jesus diz com relação a todos nós, nas dificuldades em que enfrentamos, dificuldades materiais, dificuldades morais, dificuldades espirituais. Mas notem que Jesus, ele fala aos discípulos, porque quer a participação dos discípulos na solução desses problemas que ele vai resolver. Mas, no seu amor, ele quer a participação dos discípulos. Assim também nós, diante de tantos problemas que nós enfrentamos, seja na nossa vida, na nossa família, ou mesmo no mundo, nosso Senhor, Ele toma a iniciativa de vir a nós para nos dar a solução, para Ele resolver os problemas, porém Ele quer a nossa participação. E o grande erro nosso, muitas vezes, é sermos indiferentes, sobretudo quando se diz respeito às dificuldades dos outros. Quando estamos precisando de algo, choramos, reclamamos, pedimos, nos vitimizamos. Ninguém olha para mim, ninguém cuida de mim, ninguém olha o meu problema. Mas quando vemos o que o outro passa, nós temos essa tentação
de sermos indiferentes. Ou queremos resolver logo, ou dizemos, não tenho nada a ver com isso. Dizia um autor famoso: tenho mais medo e me fere mais a indiferença dos bons do que as maldades dos maus. É verdade isso. No mundo nós temos tantas aflições, não podemos ser indiferentes. Na igreja nós temos tantas dificuldades, tantos problemas, não podemos ser indiferentes. Temos que tomar uma posição por nosso Senhor. Na nossa família nós vemos problemas também, nós não podemos ser indiferentes. É claro que muitas vezes, para resolvê-los, e Deus nos utiliza para isso, nós precisamos do auxílio do outro, mas se o outro não nos auxilia, sobretudo aquele que precisamos, nós não podemos fazer muito. Mas o que mais pode ferir o coração de Jesus é a nossa indiferença. E de tanto nós vemos maldades no mundo, nós temos a tendência, como diz Santo Agostinho, de nos acostumarmos, de ficarmos no muro, de não queremos nos decidir. Mas o muro é o lugar preferido do diabo, porque no muro ele pega todo mundo. O muro é o lugar do indeciso, daquele que não olhou para Jesus, ou se olhou, não se entregou a Ele. Portanto, vamos agir não com indiferença, mas vendo a necessidade, seja nossa, seja dos outros, olhando com amor, com confiança, sabendo que, fazendo a nossa parte, é claro que Jesus vai cuidar. E Ele cuida, e cuida de nós. Ele é sensível às nossas necessidades e toma a iniciativa para nos cuidar. Eu sou o bom pastor, dou a minha vida pelas minhas ovelhas. E nós respondemos com o salmista Davi, do Salmo 22, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me leva para prados verdejantes, bem cedinho, me leva para aquela relva molhada para me alimentar. Prepara para mim um banquete no deserto. O seu cajado é a minha força, porque Ele cuida de mim, por isso eu nada temerei, porque o Senhor está comigo. Esta confiança Ele quer de nós. E o que mais fere o coração de Jesus, mais que os nossos pecados, mais que nossas maldades, é a nossa indiferença e a nossa falta de confiança nele, de confiança na sua misericórdia, no seu perdão e no seu amor. Ele é o nosso pastor e nada nos vai faltar. Por isso não podemos temer, temos que confiar nele perante as dificuldades. Mas é claro que Ele quer de nós a nossa participação. Onde estão os pães e os peixes que nós vamos dar? Aqui tem, disse um apóstolo, um menino com 5 pães e 2 peixes. Claro que nós temos que fazer a nossa parte. Jesus poderia ter dado pão para todo aquele povo assim do nada, porque Ele é Deus, criou do nada todas as coisas, mas Ele quis pegar aqueles 5 pães. Era a oferta do pobre, a oferta daquele que tinha pouco, mas o pouco nos transforma se Ele tem Deus. Me lembro que, quando era pequeno, minha mãe sempre dizia, quando a gente tinha pouca coisa para comer, ela dizia: pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Eu nunca mais tinha ouvido isso, mas o pouco com Deus é muito, porque Deus transforma, Deus melhora, Deus eleva, Deus pega aquele pouco, seja um pouquinho que nós podemos dar, seja um pouquinho, cheio de mesquinhez muitas vezes, e nós podemos dar para Deus. Aquele pouco, ele é transformante, porque com Deus transforma, Deus eleva, Deus usa. Então nós muitas vezes queremos resolver todos os problemas do mundo, como se tudo dependesse de nós. Fazemos tantos projetos, matematicamente. Santa Teresinha dizia que Deus não sabe matemática, porque Deus transforma tudo.
Se vou fazer matematicamente, não vai dar certo. Então eu tenho que fazer a minha parte. Os meus 5 pães, os 2 peixinhos, na minha miséria, na minha pequenez, mas com a minha boa vontade, com o desejo de fazer o bem, com o desejo de amar, com o desejo de me transformar, mesmo na minha maldade, na minha miséria, um pouco com Deus. Com Jesus vai ser muito. Ele quer que nós confiemos, empreendamos com os meios que nós temos, ainda que pareça pouco. Ele entrará com o que falta. Aquele milagre já era uma demonstração para os apóstolos da grande luta que eles teriam no futuro, terem que ir pelo mundo inteiro, pregar o evangelho no meio dos pagãos, com tantas dificuldades. Mas vão com o que vocês têm, vão com a sua pobreza, vão com a sua miséria, mas vão com a sua boa vontade, com a sua entrega. E Ele vai suprir aquilo que falta. Isso é uma realidade na nossa vida, mas nós confiamos tão pouco em Deus, tão pouco. Então nós temos que confiar, sabendo que Deus é poderoso, e colocar a serviço do Senhor aquele pouco que nós temos. Sou frágil, não tenho nada, mas o pouco que eu tenho, eu dou, entrego nas mãos de Deus. E tenhamos fé, sem permitir que o desalento nos domine, nem nos determos em cálculos meramente humanos. E para superar os obstáculos, eu tenho que começar a trabalhar, colocando-nos em cheio nessa tarefa, de maneira que o próprio esforço nos leve a abrir novos caminhos. É conhecida a história do François Vantuan, aquele bispo vietnamita que foi preso pelos comunistas lá no Vietnã, que tinha sido tomado por essa serpente maldita que é o comunismo, e preso. E logo no começo, ele vendo-se na prisão, o que é que eu vou fazer? Estava no início numa prisão domiciliar, o que é que eu vou fazer? O povo todo me esperando, tenho que cuidar das minhas ovelhas, e agora? Estou aqui preso. E ele disse: eu vou fazer o que eu posso fazer hoje, não vou pensar amanhã. Então ele viu um menino que vinha saindo da missa, já era noite, chamou o menino e disse: peça a sua mãe para comprar blocos de calendários velhos. E o menino trouxe depois para ele, e ele começou a escrever: eu preciso falar com o meu povo. E começou a escrever. Escrevia muitas vezes a altas horas da noite, cartas para o seu povo, orientações. E aí surgiram vários livros exatamente desses escritos. Mas ele tinha bem claro isso, né? Falando desse milagre, ele disse: o primeiro pão que eu vou dar é o pão de viver o dia de hoje. O que é que eu posso fazer hoje? Amanhã é outro dia, mas hoje, viver a vida presente, agora, colocar-me diante da tarefa minha de hoje. Ah, mas eu tenho tantos problemas para resolver. Sim, mas o que você pode fazer hoje? Mas o mundo está perdido, tantos problemas em toda parte, mas o que você pode fazer hoje? Hoje. Ficar sentado esperando o problema passar não vai resolver. E foi assim. 13 anos de prisão, tinha que celebrar missa escondido, celebrava missa, não tinha nenhuma igreja bonita como a nossa, e ele celebrava missa escondido, muitas vezes embaixo dos lençóis, tendo como cálice a mão, 3 gotinhas de vinho na mão, um pedacinho de pão, e ali escondido celebrava a missa.
depois comungava, e ele disse que a força dele era a Eucaristia. Aí comungava, guardava a hóstia consagrada e distribuía por baixo do lençol para os outros presos que eram católicos. E assim, durante 13 anos na prisão, ele vivia um dia de cada vez. Fortalecido pela oração, por um grande amor a Nossa Senhora e pela Eucaristia que ele celebrava sempre, escondido. De modo que nós muitas vezes temos tantos problemas, tantas dificuldades, mas o que eu posso fazer hoje? Ao invés de ficar reclamando da vida, o que eu posso fazer? Para não ser indiferente diante das dificuldades, sobretudo dificuldades do próximo. Nós temos a tendência de virar as costas e deixar o mundo se acabar. Peçamos, pois, a Nossa Senhora que nos dê essa graça de termos esse grande amor a Nosso Senhor, um grande amor à Eucaristia. Esse milagre da multiplicação dos pães nos lembra a Eucaristia, tanto que o povo depois foi atrás de Jesus, e Jesus chamou a atenção: vocês têm aí um pão que quem come morre, mas eu vou dar um pão que quem comer vai ter a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Então esse milagre nos chama a atenção para a necessidade que nós temos de sermos almas eucarísticas, que amam a Nosso Senhor e fortalecidos por Ele, e com Ele nós possamos viver um dia de cada vez, fazendo aquilo que é necessário hoje, porque amanhã Deus vai cuidar. Então peçamos a Nossa Senhora forças para vivermos neste caminho de Nosso Senhor e possamos um dia irmos para Jerusalém Celeste, lá no céu. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.